Bendito seja o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 1 até o versículo de número 10. Isaías 11, de 1 a 10. Você vai perceber que esse texto aí fala do reinado do descendente de Davi, Jessé, que é o Messias. E o texto vai dizer que esse reinado será um reinado pacífico e próspero. É disso que vai tratar o texto. Então nós vamos fazer essa leitura, eu vou ler aqui, você acompanha aí na sua Bíblia. A leitura de Isaías, que é também chamado de o quinto evangelho, ou o evangelho do Antigo Testamento. Porque Isaías é o profeta messiânico, chamado profeta messiânico no Antigo Testamento. Então diz assim o texto: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com a justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Curve aí por alguns instantes a sua cabeça. Vamos ainda ter uma palavra de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Mesmo aí assentado, assentada como você está, falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui debruçados sobre esse texto sagrado, que é a Tua Palavra. No nosso coração, um desejo ardente, o Senhor sabe, por entender esse texto, entender essa palavra. Só podemos, ó Deus, aplicar essa palavra à nossa vida se entendermos a mesma. Mas nós confessamos ao Senhor a nossa incapacidade, a nossa total incapacidade de nós mesmos entendermos o texto, buscarmos o entendimento dessa Escritura, porque é palavra do Senhor e por isso mesmo não se pode discerni-la a partir da nossa intelectualidade apenas. Mas é um texto que
Para o seu entendimento, nós necessitamos do auxílio do Teu Espírito. Por isso, suplicamos que o Teu Espírito venha sobre nós nesse momento. Invocamos o Teu Espírito aqui, Espírito Santo do Senhor, vem sobre nós nesse momento. E fala-nos pela Tua palavra, pela palavra do Senhor. Dá-nos, ó Espírito de Deus, entendimento a respeito dessa palavra, para que possamos compreendê-la e aplicá-la à nossa vida. Nós oramos assim agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Você deve estar lembrado que no último domingo em que eu estive pregando aqui, não foi o domingo próximo passado, porque o domingo próximo passado o pastor Cláudio pregou aqui, eu estava em Porto Nacional, lá em Tocantins, num evento promovido lá pela Primeira Igreja Batista de Porto Nacional. Mas há 15 dias passados, então, você deve estar lembrado que ainda na meditação que a gente tem desenvolvido aí no livro do profeta Isaías, nós vimos o texto anterior a esse que lemos agora. E no texto anterior, nós vimos que a Síria se volta contra Judá. Nós vimos isso. Houve, a princípio, um acerto, um acordo entre a Síria e Judá, para que, unidos, estivessem indo contra Israel. E depois disso, o Império Assírio, os assírios se voltam contra Judá. A gente viu isso, e a gente viu que a Síria ataca Judá com toda a força que tinha. Mas nós vimos também, ainda naquele domingo, que apesar desse ataque com toda a força que a Síria tinha, os assírios não conseguiram destruir Judá completamente. Houve, nós vimos isso, uma intervenção de Deus. E agora, nesse texto que nós lemos aqui, que é uma sequência do texto anterior, obviamente, nós vamos perceber que o texto vai nos contar o resultado dessa intervenção de Deus em favor do seu povo Judá. Então eu quero, depois de situar você aí no contexto histórico do texto, quero convidar você para voltar os seus olhos para o texto. Nós vamos então buscar o entendimento do texto e no final nós vamos aplicá-lo à nossa vida. Olha aí para o versículo 1 desse texto que nós lemos aí. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. As raízes de Judá não morrerão, diz o texto. O texto está dizendo que apesar de Judá ter sido atacado pelos assírios, não foi destruído completamente. Ficou alguma coisa. O texto diz que ficou um tronco, o tronco de Jessé. E que desse tronco vai sair um rebento. E das raízes que ficaram, um renovo. O renovo que surge aqui mostra, a princípio, que a linhagem de Davi, que é o tronco de Jessé, vai experimentar uma nova vida. Que a linhagem de Davi vai experimentar um novo começo. Num contexto imediato, esse texto estaria falando
a respeito da graça de Deus, manifestada no meio do povo de Judá, e baseada nessa graça, a manifestação de Deus para cumprir aquilo que havia sido estabelecido como pacto e chamado pacto de monarquia, um pacto que Deus havia feito com Davi e que está registrado lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 16. Num contexto imediato aqui, seria então, pois, o cumprimento desse pacto. Deus cumprindo aqui a sua palavra para com aquilo que ele havia dito em relação ao reinado de Davi. Porém, num contexto profético posterior, e a gente sabe, e eu sei que você sabe, que Isaías é um texto profético, nós estamos tratando de um livro escrito por um homem que era profeta, o profeta Isaías. Esse texto, pois, é profético. Sendo, pois, um texto profético, ao mesmo tempo em que ele traz uma palavra num contexto imediato, ele traz também uma palavra para o futuro. E nesse contexto profético posterior, a descrição de um reino pacífico e próspero, o texto deixa claro que essa descrição não se refere a um governo humano. Portanto, profeticamente falando, o texto está falando mais alguma coisa. E esse renovo, então, nesse contexto profético, seria o Messias prometido. E o Messias prometido é Jesus de Nazaré. O texto então está falando de um renovo, e esse renovo seria Jesus Cristo, seria Jesus de Nazaré, da linhagem de Davi, da linhagem de Jessé, do tronco de Jessé. Nós podemos chegar com muita tranquilidade a essa conclusão a partir de uma palavra hebraica que é traduzida por renovo. E a palavra hebraica traduzida por renovo é netzer. Agora é interessante, dessa palavra netzer se origina a expressão nazareno, que vai aparecer lá no Novo Testamento como uma referência a Jesus Cristo. Então isso nos leva a crer, nos leva a entender que esse renovo a respeito do qual o texto fala aqui é Jesus, num contexto profético. Vamos para o versículo 2 e a gente vai entendendo o texto. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. No Antigo Testamento, especialmente aí no período dos juízes, o Espírito Santo capacitava um indivíduo. E o Espírito Santo, ao capacitar um determinado indivíduo, isso lá no Antigo Testamento, ali no período dos juízes, o Espírito Santo conferia autoridade a essa pessoa que estava capacitando para desenvolver uma determinada obra. E ao capacitar essa pessoa para desenvolver uma determinada tarefa, o Espírito Santo estava, então, mostrando que aquela obra que seria desenvolvida por tal pessoa era uma obra de Deus. Assim, os reis, bem como os juízes e os profetas, eram uma espécie de agentes da divindade. Eram uma espécie de funcionários celestiais. Na Mesopotâmia, o rei, humanamente falando,
recebia um negócio chamado mélamo. Esse mélamo era uma representação visível da glória de Deus. E era exatamente essa representação visível da glória de Deus que conferia legitimidade ao reinado de alguém. E era essa representação da glória de Deus que dizia que esse reinado era aprovado por Deus. Aqui, no versículo que nós lemos aqui, versículo 2, desse capítulo 11 do livro do profeta Isaías, o rei, diz aqui o texto, receberá o Espírito Santo. E receberá o Espírito Santo como sinal de que foi especialmente escolhido por Deus. Esse renovo, a respeito de quem o texto está falando aqui, ele vai receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e em recebendo o Espírito Santo, isso se constitui como sinal de que ele foi especialmente escolhido por Deus. Vamos para os versos 3 e 4. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Eu quero crer que você não tem dúvida, já aqui, de que o texto se refere ao Messias. De que o texto está falando, repito, num contexto profético do Senhor. De que isso é uma profecia a respeito do Nazareno, a respeito de Jesus. Se você não tem dúvida disso, então deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós hoje somos seguidores desse grande rei. Nós hoje somos seguidores de Jesus Cristo. E como seguidores desse rei, nós hoje recebemos o Espírito Santo, com uma diferença em relação ao Antigo Testamento. É que o Espírito Santo não vem e sai, como acontecia no Antigo Testamento. Hoje nós recebemos o Espírito Santo e nós nos tornamos moradas do Espírito de Deus. O que eu estou querendo dizer é que hoje, se você serve a Cristo, se você é discípulo de Cristo, se você é um seguidor desse grande rei, se você professa Jesus Cristo, o Espírito Santo mora aí dentro de você. Ele está aí dentro de você habita o Espírito de Deus. Você pode dizer então, sem medo de estar cometendo uma heresia, que você é a habitação de Deus. Você pode ainda, se quiser, poetizar e falar numa linguagem mais poética, que o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, mora aí dentro de você. Está aí dentro de você, se você professa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e você o tem como seu Salvador pessoal. E quando ele faz isso, quando o Espírito de Deus habita em nós, ele vai produzir alguma coisa. Ele vai produzir temor ao Senhor. Não existe alguém que seja habitado pelo Espírito de Deus que não tenha temor de Deus. Vai produzir temor ao Senhor, vai produzir fidelidade a Deus. E o resultado desse temor ao Senhor e dessa fidelidade a Deus é equidade e compromisso com a justiça. Está aí no versículo 3 e também no versículo 4.
Agora tem uma coisa que me chama muita atenção, especialmente no final do versículo 4. Quando o texto diz assim: ferirá a terra com a vara de sua boca, obviamente falando do Senhor, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A Bíblia diz que Jesus destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Deixa eu dizer uma coisa aqui importante para você. Antes de entrar no que é importante, deixa eu esclarecer uma coisa que eu fiz essa semana. Eu publiquei aí em alguns grupos. De vez em quando eu estou escrevendo algumas coisas, e algumas coisas que eu escrevo geram algumas dificuldades. E eu publiquei, achei interessante, eu li uma frase. A frase que eu publiquei não é minha, é uma frase de Leonard Ravenhill. E eu achei interessante a frase, entendi o que ele quis dizer e publiquei. Aí nos grupos, coloquei nos grupos aí do WhatsApp. Quando Leonard Ravenhill diz assim: a minha maior ansiedade é estar na lista dos mais procurados do diabo. O que Leonard Ravenhill está dizendo, e com ele eu concordo, e é o desejo que eu tenho, é que você se torna alguém que está no topo da lista daqueles que são procurados pelo diabo, quando você vive para agradar a Deus, e em vivendo para agradar a Deus, você está inevitavelmente vivendo para prejudicar a obra do diabo. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você quer viver de acordo com o que expressa aqui o versículo 4 especialmente, se você quer viver para agradar ao Senhor, se você quer viver para ter a justiça de Deus como parâmetro na sua vida, se você quer viver com equidade, se você quer viver em santidade, você vai entrar nessa lista. Você vai entrar nessa lista. Veja se não foi o que aconteceu com Jó. Veja se não foi. A Bíblia diz, lá no livro de Jó, que no dia que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Jó. Jó não, Satanás. E o Senhor pergunta para Satanás: de onde vens? E ele diz assim: de rodear a terra e passear por ela. E aí o Senhor diz assim: viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus. Veja se Jó não estava na lista dos perseguidos do diabo. Porque o diabo logo diz assim: mas também, do jeito que tu tens tratado Jó, ele tem tudo, tem uma grande família, tem riqueza, tem saúde, toca no que ele tem, para ver se ele continua te servindo. Depois de uma conversa aí, o Senhor permite que o diabo toque em Jó. E num único dia, ele enterrou 10 filhos. Ele tinha 10 filhos. Jó perdeu tudo que tinha. Ficou tão pobre que ainda hoje existe um adágio popular, quando alguém vai falar de pobreza, dizendo assim: é pobre de Jó.
E o diabo também tocou na sua saúde. Jó, o texto lá vai dizer que ele era uma ferida só, da cabeça até a planta dos pés. Mas Jó não perdeu a sua integridade. Jó não deixou de ser santo. Até a mulher se volta contra ele. A mulher dele diz assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele olha para a mulher e diz assim: tu tá doida, tu pirou. Ele diz: nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Ele diz: louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E de tudo que Jó tinha, só lhe resta um bem: um caco de telha. De tudo que ele tinha, ele ficou com um caco de telha. Com esse caco de telha, ele coçava as úlceras, os tumores. E eu imagino Jó erguendo esse caco de telha para o céu e dizendo assim: mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai entrar, concordando comigo ou não, na lista do diabo. Ou então não viva. Viva para o mundo. Quer escapar dessa lista? Quer escapar de ser perseguido por ele? Quer escapar de ser um dos procurados do diabo? Vá viver para o mundo. Aí você escapa dele. Só não escapa do inferno. Mas se você quer viver piedosamente, você vai ser perseguido. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que vai falar mal de você. Você pode perder alguns privilégios, pode, quem sabe, até perder emprego. Você pode passar um perrengue desgraçado. Você pode viver num aperto miserável. Pessoas vão lhe caluniar, vão mentir contra você. Quem sabe até a sua saúde seja tocada e abalada, como foi o caso de Jó. Se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, há uma probabilidade muito grande disso acontecer com você. Se está tudo bem, se está tudo em paz, se está tudo tranquilo, se você não está sendo perseguido, se não tem nada apertando aí a sua vida, tome cuidado. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu estava pregando em Porto Nacional e depois de uma das mensagens lá, uma pessoa conversando comigo, não foi essa mensagem, mas uma pessoa conversando comigo dizendo assim: pastor, o senhor não fica assim com raiva quando alguém fala do senhor, não? Eu disse: eu não, eu fico alegre. Não, mas eu estou falando é quando fala mal. Eu disse: aí é que eu fico alegre. Porque, sabe de uma coisa? Eu defendo e eu vivo aquele negócio assim, ó. Falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Cara, triste é quando você passa pela história e ninguém fala de ti, cara. Nem para falar mal, porque se fala mal é porque você incomodou. Se você incomodou, você fez alguma diferença. Se falam bem, é porque alguma coisa, algum benefício saiu da tua vida. Agora, se ninguém diz nada, quem é pastor Sérgio? Para mim, nem fede, nem cheira. Isso é triste. Porque não fez nada. Nem raiva fez. Então, se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, fique tranquilo, você vai ser perseguido. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Voltando aqui para a história de Jó. Com um caco de telha na mão, cheio de úlceras. Tinha mais nada. Tinha enterrado 10 filhos. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. A vida de Jó terminou assim?
Não. Outra coisa que eu quero lhe perguntar, ele recebeu no final da vida exatamente o que tinha antes? Não, ele recebeu o dobro. Deixa o diabo lhe perseguir, rapaz. Deixa o diabo lhe perseguir. Deixa o cão ficar doido, meu irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E ele não é só maior, ele é bem maior. Bem maior. Então fica tranquilo. Aqui no texto que nós lemos, final do versículo 4. Ferirá a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios, matará o perverso. E já era, Satanás. Só isso. Só isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está sofrendo perseguição, se você está atribulado, se a doença chegou lá dentro da tua casa, se o desemprego bateu na tua porta, Deus é contigo. E a tua vida não vai terminar assim. Sabe por quê? Porque a última notícia, escuta o que eu estou dizendo aqui, se você quiser escrever, você escreve aí. A última notícia na vida de um crente, quem dá é Deus. E a última notícia sendo dada por Deus, não é uma notícia de derrota e de destruição. É uma notícia de restauração. Lembram daqueles 2 discípulos que estavam saindo? Lucas fala a respeito deles, final do Evangelho de Lucas, estavam saindo da crucificação, Jesus tinha sido crucificado, eles estavam saindo de lá depois da crucificação, estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, ficava a 60 estádios de Jerusalém, 12 quilômetros. Você lembra dessa história? Se não, você vê lá, final do Evangelho de Lucas. Mas eu vou contar para você aqui, caso você não lembre. Vão lá conversando, e eles vão conversando a respeito do que tinha acontecido. A Bíblia fala o nome de um deles, Lucas, fala o nome de um, Cleopas. E eles vão conversando, e diz o texto que Jesus se aproxima, ressuscitado, obviamente, se aproxima e começa a andar com eles, e eles não reconhecem Jesus. E Jesus diz assim: o que é que vocês vão conversando aí? À medida que vocês estão andando aí? Ah, tu não sabe não, mãe? Não, tu é novo aqui, não é não? Não, porque está todo mundo sabendo, só tu não sabe. As últimas notícias, rapaz. E Jesus dando uma de João sem braço, Jesus diz assim: quais? Que notícias? Ah, pai, tu é lesado demais. A respeito de Jesus, bicho, o Nazareno. E daí? E daí, rapaz, que a gente acreditou nele. Rapaz, tu acredita que a gente acreditou nele? Nós confiamos nele. Nós confiamos que ele vinha redimir Israel, rapaz. Nós entramos, foi numa roubada, sabe por quê? Morreu. Mataram o cara, bicho, em Jerusalém. Tem 3 dias já, meu irmão. 3 dias. Está mortinho da Silva. E a gente acreditou nele, achando que ele ia redimir Israel, rapaz. Ô furada, meu irmão. Estavam tristes, deprimidos. Haviam depositado toda a esperança num que eles achavam que estava morto. Aí Jesus diz assim: rapaz, vocês são muito devagar para entender as coisas. Quando diz assim, honestos e tardos de coração, Jesus está dizendo, deixa de ser abestado. Se fosse lá no Ceará era assim. Vocês não lembram do que foi escrito a respeito dele, não? Que era necessário que ele padecesse e tal. Rapaz, os profetas falaram dele, você não lembra disso não? Aí Jesus foi relembrando as escrituras. Quando chegaram perto da casa deles lá, eles disseram, ainda não tinham reconhecido.
Aí disseram assim: rapaz, entra aqui, fica com a gente aqui, porque essa estrada aí é perigosa, pai. Tu vai ficar aí sozinho aí. Então entra aqui, fica com a gente. Aí Jesus diz: rapaz, a ficha ainda não caiu para esses caras. Aí Jesus entra para comer com eles. Quando Jesus parte o pão, eles reconheceram: eita, é Jesus, rapaz. Quando levantaram a cabeça, cadê o homem? Tinha desaparecido. Aí eles voltaram para Jerusalém, cheio de fé. Rapaz, Jesus ressuscitou, meu irmão. Ora, mas estavam indo deprimidos. Aí voltaram agora: Jesus ressuscitou. Aí procuraram os discípulos, disseram: tu nem sabe, Jesus está morto não. Jesus foi ressuscitar, rapaz. Nós vimos. Aí os discípulos olhando um para o outro, olhando para eles: vocês estão sabendo disso agora? Nós estamos sabendo aqui faz tempo. Isso já não é mais notícia nova, não. A última notícia em Jerusalém é que Jesus ressuscitou, rapaz. Você está enfrentando dificuldade, problema, angústia, provação, desemprego, seja lá o que for, está na lista do cão, seja lá o que for. Deixa eu dar uma notícia para você: Jesus ressuscitou. Essa é a última notícia. E aquele que ressuscitou, para rimar, é o teu Senhor, é o teu Deus, é o teu Salvador, é aquele que vai destruir o diabo que está lhe perseguindo com o sopro da sua boca. Assim, ó, já era, meu irmão. Versículo 5. Abra aí, abra não. Veja aí. Para quem fechou, abra, né? Versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O termo traduzido por cinto, aqui, que aparece duas vezes, cinto dos seus lombos e cinto dos seus rins, é uma palavra que em hebraico é exor. Agora, sabe o que é exor? É uma peça básica e íntima do vestuário masculino. Traduzindo, cueca. Só que peça íntima assim. Tem uma coisa que é interessante, é que sem essa peça, o indivíduo estava nu. Sem essa peça. Ele podia estar com a roupa por cima toda, mas sem essa peça ele estava nu. Isso nos leva ao entendimento de que a justiça e a fidelidade a Deus devem ser peças básicas do nosso ser, do nosso vestuário. Sem essas peças do nosso vestuário, a justiça e a fidelidade de Deus, porque ele faz a comparação aqui da justiça e da fidelidade de Deus com o cinto dos lombos e o cinto dos rins. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Sem essas peças, nós estamos nus, despidos, no meio da sociedade na qual nós estamos inseridos. Se você não é fiel a Deus, se você não tem no seu coração a justiça de Deus, você está vivendo no meio dessa sociedade como se você estivesse nu. E o que isso significa? Significa o seguinte: que a nudez pública, ela traz duas coisas: vergonha e ridicularização. Imagina alguém andando nu aí, no meio da rua, nu mesmo. Literalmente falando, nu. É ridículo isso. É vergonhoso isso, não é não? É ou não é? Quem tinha coragem de andar nu ali? Pegando aqui a Dom Severino, até a estaiada. Nuzinho. Todo mundo que passasse por tu ia falar o quê? Doido! É, bestado tá nu! É, bicho nu! Não é não? Vergonha. Você seria ridicularizado pelas pessoas andando nu.
E aí a gente pode entender com isso que um crente desprovido de justiça e fidelidade a Deus é simplesmente vergonhoso e ridículo. Tão vergonhoso e ridículo como alguém andar nu no meio da rua. Pai, você conseguiu entender isso? Você pode esquecer tudo que eu falei até agora. E até o que eu vou falar depois, mas não esqueça isso não. Fidelidade a Deus e justiça devem ser peças do seu vestuário. Sem isso, é tão vergonhoso para a sua vida andar sem a justiça e sem a fidelidade de Deus, quanto seria vergonhoso e ridículo você andar sem roupa na rua. Agora vamos ler a partir do verso 6 até o 10 e a gente fecha aqui. Do 6 ao 10. Desculpe aí tanto fungado, mas é porque nessa viagem que eu fiz foi uma loucura. Eu saí daqui 32 graus, cheguei em Campinas, 8. Aí fui para Goiânia, estava frio. Aí depois, só para justificar tanto fungado aqui, aí estava frio. Aí cheguei em Palmas, 36. Quando saí de Palmas, estava 38. Cheguei em São Paulo, 19. Não tem garganta que aguente, não tem corpo que aguente. Eu ainda cheguei no aeroporto aqui, porque eu cheguei em São Paulo, estava 19 graus, é frio, né? Para nós aqui vai nevar. 19 graus é para matar um, meu irmão. Você mata um teresinense, 19 graus. Aí eu cheguei em São Paulo, 19 graus, tinha saído com 38. Taca a gota de frio, mano. Eu disse, meu Deus. E eu só estava com uma camisetinha. Meu Deus do céu, eu não me toquei. Pensei que o mundo todo era Teresina. Não, não é não. Aí eu estava com a mala de mão, abri a mala. Aí botei uma gola polo por cima aqui, ainda ficou frio. Aí eu peguei o terno que eu tinha pregado lá na igreja. Aí joguei por cima, só que joguei o terno por cima de calça jeans, de roupa esporte, de camiseta. Aí eu chego aqui em Teresina, Sabrina olha e diz assim, e essa marmota? Eu disse, minha filha, pior do que a marmota é o frio. E outra coisa, os artistas estão tudo assim. Porque eu encontrei lá no aeroporto de Congonhas, ficou na mesma sala de embarque Pepeu Gomes. E ele estava pior do que eu. Porque eu estava de sapatênis, ele estava de tênis colorido. De tênis colorido, também de calça jeans, uma camiseta mais doida do que a minha, de terno, chapéu, cabelo grande. Com a guitarrazona dele do lado aí, ó. E eu quase que dizia, ele sentado assim na minha frente, olhando para mim, eu quase que dizia, a noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer, porque olha a marmota acontecendo. Frio, rapaz. Aí eu disse, se o Pepeu Gomes podia usar, por que eu não posso? Ah, rapaz. Aí cheguei desse jeito. Então, me desculpem aí, tanto fungado. Vamos aí para os versos de 6 a 10, então. Diz assim, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Versículo 9. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 10. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Isaías usa imagens aqui impressionantes
para falar da paz do reino, desse reino. Ele fala de predadores como lobos, leopardos, leões e ursos, convivendo pacificamente com aquelas que seriam suas presas, como ovelhas, cabritos, bezerros. Ele diz aqui que crianças vão brincar tranquilamente entre animais ferozes e serpentes. No contexto profético, a grande maioria dos estudiosos do Antigo Testamento, e eu entendo e concordo com isso, que num contexto profético o texto está falando do paraíso. Tranquilo isso aí, eu não tenho dificuldade com isso. Porém, no contexto imediato, o que o texto está dizendo aqui imediatamente é que a paz será tão impressionantemente gloriosa em Israel que as nações correrão para lá em busca de abrigo seguro. Eu vou repetir, no contexto imediato aqui, o que o texto está dizendo, literalmente aqui, nesse contexto aqui de Isaías, é que a paz em Israel vai ser tão grande, em Israel vai reinar uma paz tão tranquila. Aí o cara diz assim, claro que paz é tranquila, já viu paz ser perturbadora? Não pode, né? É uma redundância, mas a paz vai ser tão tranquila que as nações vão correr para lá. Porque as nações não têm segurança fora disso. As nações não conhecem essa paz. Vamos fazer uma aplicação aqui para a gente encerrar? Aplicando esse texto aqui à nossa vida, à nossa realidade, eu diria o seguinte: nós precisamos ser aqui lugar de abrigo e de acolhida para as pessoas que estão lá fora. Agora, quem está lá fora precisa ver que esse espaço é diferente. Se alguém que está lá fora vier para cá e encontrar um crente falando mal da vida do outro, vai dizer assim, é do mesmo jeito de lá. Se alguém que está lá fora vier para cá e não encontrar amor, amor sacrificial, amor que se dá pelo outro, vai dizer, é a mesma coisa de lá. O amor aqui dentro é só por interesse, do mesmo jeito de lá fora. Então é melhor ficar lá. Se alguém que vem de lá para cá não encontra aqui fidelidade a Deus, vai dizer, igualzinho lá. Se não encontra justiça, vai dizer, não tem diferença de lá. O que eu quero dizer é que nós precisamos ser referência para essa sociedade onde Deus nos colocou. Nós precisamos ser referência de alguma coisa que seja absolutamente contrária ao que está lá. Contrário da guerra, contrário da violência, contrário do desamor, contrário da injustiça. E tudo aquilo que é contrário ao que está lá precisa estar aqui dentro. Se não está aqui dentro, se nós não conseguimos nos amar desse jeito, despretensiosamente, verdadeiramente, se nós não praticamos a justiça e se não somos fiéis a Deus, nós somos qualquer outra coisa, menos igreja do Senhor. Porque para ser igreja do Senhor, é preciso que os povos que estão lá fora encontrem aqui abrigo e segurança. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se quem está lá fora enxergar isso aqui dentro, você e eu, nós não teremos dificuldade na evangelização. E nem em fazer missões. Repito, nós não teremos dificuldade na evangelização e nem em fazer missões. Não estou dizendo que a gente não vai fazer, não. Porque senão daqui a pouco já sai outra história. O pastor disse que não é para fazer missão nem... Estou dizendo que nós não teremos... Sabe por que nós não teremos dificuldade? Porque quando você começar a falar,
As pessoas vão dizer assim: é isso que eu quero. Onde é que tem isso? Eu quero ir para lá. As pessoas vão desejar estar aqui, porque lá fora não tem isso não. E aí é muito importante que aqui dentro também não tenha. Amor, amor mesmo, de verdade. Amar despretensiosamente e amar sacrificialmente. Eu preciso, por amor, me sacrificar pelo Benjamim, se necessário for. Porque ele é corpo. Porque ele é parte de mim. Nós pertencemos ao mesmo corpo. Se ele sofre, eu tenho que sofrer. Eu não posso jamais ser injusto com quem quer que seja. Porque se eu me torno injusto para com o irmão aqui dentro, eu estou me tornando injusto para comigo mesmo, porque nós somos um só corpo. Nós precisamos ter essa mentalidade, essa ideia de corpo. Espalhado por aí, está um monte de coisa, que é assim, programa sobre crescimento de igreja, programa disso, programa daquilo outro. Você sabe do que é que a igreja precisa? A igreja precisa de santidade, a igreja precisa de fidelidade a Deus, e a igreja precisa seguir, cumprir, não apenas ouvir a palavra de Deus. E o mundo está esperando, o mundo lá fora está esperando para ver uma igreja santa, uma igreja fiel e uma igreja que seguir rigorosamente pela palavra de Deus. Se tivermos isso aqui, meu irmão, acabou. Não precisa de mais nada não. Porque os povos vão vir para cá. E os ministérios vão acontecer tranquilamente. Sabe por quê? Porque eu não tenho a preocupação de ser maior do que a Tainá. Pelo contrário, eu vou aprender a me submeter a ela. Eu vou me submeter a ela para que o ministério dela cresça aqui dentro. Ela vai submeter a mim para que o meu ministério cresça aqui dentro. Eu vou me submeter ao pastor Cláudio para que o ministério dele cresça aqui dentro. Ele vai se submeter a mim para que o meu ministério cresça aqui dentro. O ministério de louvor vai andar integrado com outros ministérios, visando o crescimento dos outros ministérios. E cada um dos outros ministérios andando integradamente entre eles, cada um visando não o seu próprio crescimento, mas o crescimento do outro. Agora, eu faço uma pergunta para você. Qual é o resultado de uma igreja que vive assim? É essa igreja que precisamos ser. É essa igreja que precisamos ser. Pense nisso. Eu voltei, não pelo que aconteceu lá. Eu não vou dizer o que aconteceu lá, porque eu não quero fazer propaganda de... Aconteceu lá, mas eu voltei com um objetivo na minha vida. Na minha vida. Eu voltei dessa viagem com um objetivo na minha vida. E o objetivo é, na realidade é um tripé. A minha vida toda vai estar montada em cima desse tripé. Eu disse, eu vou ser santo. Santo, santo, santo. O diabo vai me oferecer os banquetes dele, mas eu vou ser santo. O diabo vai me perseguir, mas eu vou ser santo. Eu vou estar na lista dele, mas eu vou ser santo. O outro pé, para me manter de pé, é fidelidade à Escritura Sagrada. Eu vou falar dessa palavra com fidelidade. E não quero falar nada fora do que está aqui. E nem além do que está, nem aquém nem além do que está aqui. Quero falar isso aqui. Compromisso com a Escritura, com a Bíblia.
com a Bíblia. E a terceira perna do tripé é uma vida de oração, de jejum e oração diante do meu Deus. Viva uma vida de jejum e oração diante do seu Deus. Se norteie, se guie, se baseie só pela palavra de Deus. Só pela palavra de Deus. E seja santo. Espere o resultado. Espere o que é que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Não para o teu louvor, não para a tua glória. É para a glória de Deus. E ser santo, para encerrar mesmo, ser santo significa não esperar elogio e reconhecimento aqui. Quando começarem a lhe aplaudir, quando começarem a reconhecer o seu trabalho aqui, quando começarem a lhe elogiar, cuidado com isso. É melhor que ninguém fale do seu trabalho, que ninguém reconheça, que você não receba nenhum elogio e nenhum aplauso. É melhor assim, porque você está contabilizando na eternidade. E é melhor receber lá do que receber aqui, porque o que você recebe aqui, fica aqui. O que você recebe lá é para sempre. Eu quero encerrar, mas eu quero fazer uma pergunta, dar uma oportunidade. Apesar de ter falado muito para a igreja hoje, mas pode ser, não sei, que alguém estando no nosso meio aqui hoje, tenha o desejo, não fez isso antes, mas tenha o desejo de entregar sua vida a Jesus Cristo. E eu quero perguntar se tem alguém assim no nosso meio, dando essa oportunidade. Isso é uma prática, muito comum no meio batista, então eu estou aqui batistão. Mas eu quero dar essa oportunidade a você. Você que está nos visitando hoje, que não tomou ainda uma decisão por Cristo. Você quer fazer isso hoje. Tem alguém nessa situação? Eu quero orar por você. Você levanta sua mão aí e diz assim: Pai, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo hoje. Se tiver alguém, levante sua mão aí e eu oro por você. Uma outra pergunta que eu quero fazer. Tem alguém que já tenha tomado uma decisão dessa? Já tenha tomado uma decisão dessa. Mas aí, Deus é que sabe por que você se afastou. E você sabe que hoje está afastado de Deus, do Senhor, da sua casa. Mas você quer tomar a decisão de voltar para Ele, voltar para Deus hoje. Tem alguém assim? Querendo tomar essa decisão aí, ó? Se tiver, levanta a mão aí. E a terceira oportunidade e convite. Você que tem, eu sei que todos sofremos e padecemos e temos dificuldades, mas você que não entendia as perseguições que você está sofrendo, dificuldades que você tem enfrentado, lutas que você tem travado. Você não entendia isso até hoje. Mas hoje você entende que isso aí naturalmente vai acontecer na vida de quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus. Mas você precisa de um fortalecimento nele para resistir a isso. Se tem alguém assim, eu quero orar por você também. Você pode sair do seu lugar, pode vir para cá, que eu quero orar por você, para que Deus lhe fortaleça nas tempestades da vida, para que Deus seja contigo, para que Deus te mantenha de pé, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te guarde, para que Ele proteja as tuas convicções e guarde o teu coração, e para que você possa ser mais do que vencedor em meio às tempestades e tribulações, por causa de Cristo Jesus que nos amou. Se tem alguém assim, está muito difícil, está bronca, pastor, eu estou quase entregando os pontos. Não entregue não. Quiser vir para cá, venha para cá, eu vou orar e nós vamos sair daqui mais fortalecidos no Senhor.
pode sair. Pode sair, pode vir. Compromisso com santidade. Preciso ser santo. Vem para cá, vamos orar. Nós vamos colocar isso em oração. Pode vir, vamos orar. Tem mais alguém? Vamos orar? Vamos ficar todos de pé, porque aí, na sequência, nós vamos encerrar com a bênção. Senhor Deus, Pai, colocamos diante do Senhor esses teus filhos que aqui estão. Estão travando batalhas, lutas, enfrentando dificuldades. Alguns, quem sabe, sendo perseguidos. Até hoje não entendiam muito bem a razão dessa perseguição, nem a razão de passarem por tantas provações e lutas. Começam a entender hoje que quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido, vai sofrer tribulação, vai passar por problemas sérios, por lutas terríveis, mas estão aqui para se fortalecerem em Ti. Estão aqui para pedirem não que o Senhor os livre do deserto, mas para que o Senhor seja com eles no deserto e ajude-os a atravessar esse deserto, para que cheguem do outro lado, e chegando do outro lado, celebrem a vitória no nome do Senhor. Abençoa, pois, todos eles que estão aqui, nós te suplicamos no nome de Jesus. E agora, Igreja de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto de glória e de luz e te dê a paz. Assim, pois, te abençoe, te proteja e te guarde o misericordioso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenhamos todos uma excelente semana. Em nome de Jesus, se você desejar uma visita de alguém da junta diaconal na sua igreja, fale com a irmã Jesus aqui, ó. Ela está com a cadernetinha aqui, dê o nome para ela, que alguém